Vamos nesse momento estar meditando na palavra do Senhor que está no livro de Esther, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. Nós vamos estar falando sobre algo que precisa estar firme no nosso coração. Nós somos perseguidos, porém não desamparados. A palavra vai dizer assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que for melhor de teu agrado. Essa palavra nos fala sobre Amã. É um homem que é levantado pelo rei Assuero. Quando o rei Assuero precisava de um braço direito, ele levanta Amã, que vai ter domínio sobre o reino. Ele vai ser o segundo depois do rei. E isso vai fazer com que ele tenha uma autoridade que nenhum dos outros príncipes terá. Amã, ele vai ter ainda uma honraria determinada pelo rei Assuero, que todos que o vissem deveriam se prostrar diante de Amã. E Amã, quando ele passa pelo judeu Mordecai, ele é frustrado nessa honraria que ele deveria receber. Amã, ele vê Mordecai não se prostrando perante ele, porque os judeus, eles não se prostravam perante ninguém, somente perante o Senhor. Mordecai era um judeu temente ao Senhor, e aquilo vai enfurecer a Amã, porque dia após dia vai acontecendo a mesma coisa. Mordecai não se curva perante Amã. E aquilo vai subindo no coração de Amã até que ele decide decretar não somente a morte de Mordecai, mas de todo o povo judeu. E ele inicia então uma perseguição ao povo judeu. E aí nós vemos no texto que lemos o que vai acontecer em seguida. Amã, ele vai lançar sortes para ver em que mês e que dia ele iniciaria essa perseguição. É um dia que seria escolhido para exterminar todo o povo judeu. E quando este dia chega, ele vê que dia seria este dia, então ele conversa com o rei Assuero para que fosse realizado então um planejamento para que no dia determinado ele liderasse esse plano de extermínio dos judeus. E quando Amã faz isso, ele está se levantando contra o povo de Deus. E nós vemos na história do povo do Senhor um inimigo que sempre se levanta para querer destruir o povo do Senhor, que é Satanás. Satanás, desde o princípio, é o inimigo do homem. E quando separado o povo de Deus através da linhagem de Abraão, há uma perseguição ainda mais especial sobre o povo do Senhor. Satanás, que quer dizer adversário, ele está sempre lutando contra o povo de Deus, sempre perseguindo o povo de Deus. Nós, da mesma forma, passamos pela mesma perseguição neste embate diário que nós temos contra o poder das trevas. Mas a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 4,
o versículo 8 e 9 vai nos dar um encorajamento em meio a essa perseguição, que vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E Satanás, ele vai então armando as suas ciladas, fazendo os seus planos, para que de alguma forma ele possa afastar o povo de Deus do Senhor, para que possa, como nesse caso, exterminar por completo o povo de Deus. Ele trama certas ciladas para enredar o povo de Deus. Mas enquanto Satanás planeja os seus ardis, nós vemos que o Senhor também vai fazendo os seus planos para dar o livramento ao povo do Senhor. Enquanto Amã já estava sendo levantado para ser o segundo no reino do rei Assuero, nós vemos que Mordecai já havia ajudado o rei Assuero, dando um livramento ao rei. 2 eunucos tramavam matar o rei Assuero, e é ele quem ouve rumores daquele planejamento e faz com que o rei seja alertado. E aquilo vai ser escrito nas crônicas do reino. E quando, por fim, Amã se levanta para querer matar a Mordecai, porque ele já não aguenta mais aquilo que ele entende como uma afronta, e decide fazer uma forca para pendurar, a Mordecai, então o Senhor vai fazer com que o rei Assuero se lembre daquilo que Mordecai já havia feito. A palavra do Senhor está em Ester, capítulo 6, versículo 1 e 2. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Quando o rei ele vai ver nas crônicas que era Mordecai que havia o dado o livramento, ele vai colocar no seu coração alguma forma de honrar a Mordecai. E Amã estava indo até o rei para falar com o rei para que enforcasse a Mordecai. Mas antes mesmo que Amã falasse isso para que o rei enforcasse a Mordecai, o rei vai dizer que um homem deveria ser honrado. Um homem deveria, de alguma maneira, ser muito honrado pelo rei, porque havia dado um livramento ao rei. E Amã não sabia que esse homem era Mordecai. E, por fim, Mordecai vai ser honrado pelo rei, e Amã vai ser participante da honraria que é dada a Mordecai. E ele fica transtornado, porque sai dali humilhado, vendo que o seu intento de levar Mordecai à forca tinha sido frustrado, e não somente isso, Mordecai havia sido honrado, e Amã ainda participado da honraria dada a Mordecai. Ali nós vemos como Satanás se levanta para querer destruir todo o povo judeu, para querer assassinar a Mordecai, mas o Senhor já traçava antes um plano para dar um livramento a Mordecai e também honrá-lo na frente de Amã. E a história prossegue quando Ester, a rainha Ester, que era judia, estava agora reinando ao lado do rei Assuero. Ela sabe deste plano para matar todos os judeus. Ela entra na presença do rei, mesmo temendo pela sua vida. Naquele tempo, a rainha não poderia entrar na presença do rei sem um motivo especial, sem ter sido chamada, mas ela vai a si mesma, porque ela poderia até ter a pena de morte por isso, mas ela decide corajosamente ir à presença do rei. Ela proclama um jejum de 3 dias com o povo judeu e então se introduz na presença do rei. E o rei não dá a ela a pena que deveria ser dada de morte, mas ele estende o seu cetro para que ela vivesse, e o rei então concede os seus desejos. Ester, ela astutamente convida o rei e Amã para um primeiro banquete para reuni-los e depois convidá-lo para um segundo banquete, aonde ela vai desmascarar Amã, mostrando que Amã cruelmente queria simplesmente
exterminar o povo judeu, que era o povo de Ester e o povo de Mordecai. Então o rei Assuero fica irado e ele decide matar a Amã, e são frustrados os planos de Amã. Porém, ainda existia o decreto de que os judeus seriam exterminados naquela data determinada. Então, o rei, ele permite que os judeus pudessem lutar contra todos aqueles que se levantassem contra ele nesse dia. E o que vai acontecer é exatamente o contrário daquilo que fora imaginado por Amã. Os judeus é que vão subjugar todos os seus opositores. E os judeus dentro do Império Medo-Persa vão se tornar um povo forte. Até mesmo Mordecai vai ser colocado no lugar de Amã como o segundo do reino, a pessoa mais importante depois do rei Assuero. E assim acontece também hoje, quando Satanás se levanta contra nós. Satanás trama as suas ciladas para nos destruir. Ele vem trabalhando para que nós, de alguma forma, tenhamos prejuízos, para que, de alguma forma, nós possamos perder coisas que o Senhor tem nos dado, para nos afastarmos da presença do Senhor. Mas o Senhor vem fazendo outros planos diferentes para nos dar os livramentos que nós precisamos. E o que vemos é que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, quando estamos sendo perseguidos pelo poder das trevas, somente vai nos fazer ter ainda mais benefícios dados pelo nosso Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Satanás se levanta para que sejamos perseguidos, para trazer prejuízo para nós, mas assim como aconteceu com o povo judeu naquele tempo, no Império Medo-Persa, que foi perseguido, ele se tornou ainda mais forte. Assim também acontece conosco. Quando Satanás nos persegue e nós vencemos as perseguições, nós nos tornamos ainda mais fortes no Senhor. Mas há uma dúvida. O que nós devemos fazer no momento em que estamos sendo perseguidos? Como nós devemos proceder no momento em que nós somos perseguidos? E a palavra do Senhor vai mostrar no livro de Ester, e também em outros lugares da palavra do Senhor, como nós devemos agir. No livro de Ester, nós temos no capítulo 4, versículo 3, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. A palavra mostra aqui como os judeus eles se lamentavam, como os judeus eles colocavam diante do Senhor a sua dor. É uma forma como os judeus eles mostravam ao Senhor que estavam sofrendo através do jejum e do choro, da lamentação, e alguns se deitavam em pano de saco e cinza. E a palavra do Senhor vai ainda colaborar com isso em Mateus 5:4. A palavra é muito importante. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É isso que nós devemos fazer no momento da perseguição. Nós devemos colocar a nossa dor diante de Deus. Essa é a atitude correta. Sempre que nós estivermos passando por perseguições, que sabemos que são planos de Satanás para nos destruir, a nós e a nossa família, nós devemos colocar a nossa dor diante do Senhor, lamentar e sermos bem-aventurados como aqueles que choram, aqueles que colocam as suas dores diante de Deus, porque serão consolados. Isso faz com que nós tenhamos o que o Senhor espera de nós, o caráter de Cristo, de sermos mansos e humildes, esperando do Senhor o livramento. Isso também está escrito no Salmo 42,
Versículo 5, como nós também temos que esperar pelo livramento do Senhor. A palavra que diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus, colocar a nossa dor diante de Deus, essa é a maneira correta de nós agirmos durante a perseguição. E então nós vamos ver, igual aconteceu com o povo judeu que passava por aquela perseguição naquele tempo, um grande livramento, não da parte do homem, mas da parte do Senhor, crendo que Ele é poderoso para efetuar grandes livramentos. E não somente isso, ainda teremos o plano que o Senhor vem traçando, porque nós, quando somos libertos, quando temos um livramento da parte de Deus, não somente o Senhor quer nos dar essa libertação, quer nos dar esse livramento, mas Ele está humilhando a Satanás, o adversário da igreja. Nós vemos isso acontecendo com o povo de Israel no Egito. O Senhor não simplesmente dá um livramento de retirar o povo de Israel do Egito, mas ali Ele está humilhando a Satanás. A palavra do Senhor que está em Êxodo 12:12 vai dizer: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Todos os espíritos das trevas que controlavam aquele país, todos os espíritos das trevas que estavam ali atuando como se fossem falsos deuses, são humilhados pelo Senhor quando o Senhor executa juízos sobre eles. E isso faz não somente com que todos os homens vejam o único e verdadeiro Deus, mas Satanás também seja humilhado, porque há um destino preparado para Satanás e os seus demônios, o lago de fogo. E toda vez que ele se levanta contra o povo de Deus, o Senhor é que defende o seu povo até que chegue o tempo aonde ele será lançado no lago de fogo. Isso é o que Deus faz. Ele não simplesmente age no plano terreno, mas também no plano espiritual. Há algo que o Senhor está movendo. E quando Satanás se levanta criando seus ardis para querer destruir o povo de Deus, tramando coisas para destruir o povo de Deus, e quando o coração do próprio homem está buscando caminhos para a sua vida, nós vemos que não se estabelece nem os planos de Satanás, nem muitas vezes o plano do coração do homem, mas os planos de Deus, eles nunca falham. A palavra do Senhor vai dizer, em Romanos 11:34, quem conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Quando Satanás está armando seus próprios planos, como quando o homem está no seu coração desenvolvendo os planos para a sua vida, na verdade há um outro plano que esse sim acontecerá, o plano de Deus, e esse nada pode impedir. Nós vemos Satanás usando Amã para criar um plano para exterminar completamente aos judeus. Nós vemos o rei Assuero governando como um rei ímpio, com os anseios do seu coração. Mas o plano de Deus era fazer com que o povo judeu fosse um grande testemunho naquele período no Império Medo-Persa, e que tivesse o impacto para mostrar o verdadeiro Deus, assim como o Senhor coloca Mordecai como o segundo, somente abaixo do rei Assuero, e a rainha que governava ao lado do rei Assuero, também uma rainha judia, mostrando quem era o verdadeiro Deus. Este testemunho
foi o plano do Senhor, nem o plano de Satanás, nem o plano do homem, mas aquilo que é de Deus permanece. E todas as vezes que Satanás se levanta para exterminar o povo de Deus, Satanás é frustrado. E não somente é frustrado, como o Senhor ainda exalta o povo de Deus. Isso aconteceu, como vimos neste relato, neste momento onde o rei Assuero ele decide, por influência de Amã, fazer com que esse decreto fosse validado, mas isso não vai destruir os judeus, muito pelo contrário, vai os levantar. Nós vemos em um período da história acontecer a mesma coisa durante o Holocausto, quando a Alemanha nazista se levanta para tentar destruir os judeus. Nós vemos não um povo exterminado, mas um povo que se reúne agora em uma pátria. O Senhor dá a Israel o lugar aonde ele deveria estar. É criado a nação de Israel. Os judeus de diversos lugares se reúnem no mesmo lugar e Israel se torna simplesmente um dos povos mais fortes da terra. E nós vemos ainda na palavra de Deus um tempo aonde Satanás se levantará para tentar destruir mais uma vez todo o povo de Deus na batalha do Armagedon. Mas também ali os planos de Satanás serão frustrados, porque o próprio Deus virá em glória, o nosso Senhor Jesus, e vai exterminar todos os ímpios, dando glória muito maior ao seu povo. Não há intento de Satanás que possa prevalecer contra a vontade do Senhor. E é isso que nós vemos em Provérbios 16:1. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não está em nenhum lugar a resposta certa, senão vinda dos lábios do próprio Deus. Por isso, tenha firmeza no seu coração quando você passar por perseguições. Tenha firmeza no seu coração de colocar diante do Senhor a sua dor, de esperar no Senhor. E por mais que tudo possa estar colaborando contra você, saiba, há um outro plano sendo feito. E esse plano sim, ele é infalível. Nada pode parar a mão do nosso Deus. Você fique com essa palavra e ela te fortaleça. Ela te dê coragem para vencer os momentos da perseguição. Se lembre dela nesse tempo, para que você saiba como agir. Está sendo perseguido? Coloca diante de Deus a sua dor. Não importa quantas vezes você precisa retornar ao Senhor para falar com Ele da sua dor, daquilo que você tem passado. Não importa. Entre na presença de Deus com ações de graça, e coloque diante do Senhor a sua dor. E isso vai fazer com que a mão de Deus console toda a sua dor. E o plano do Senhor, que não é o plano do homem, que não é o plano do reino das trevas, está sendo projetado, está sendo trilhado para que você tenha uma vitória triunfante na presença do Senhor. Vamos nesse momento orar para que o Senhor esteja fortalecendo você e firmando essa palavra no seu coração. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que haja entendimento, Pai, total dessa palavra em cada coração, Senhor, e que ela seja lembrada, Senhor, nos momentos da perseguição, Senhor, para que o Teu povo haja da maneira correta e seja vitorioso, esperando, Senhor, Pai, naquilo que é a concretização do plano que é Teu, Senhor. Por isso nos dá, Senhor, ó Deus, sempre a orientação nestes momentos, Pai. Nosso coração não desfaleça, Senhor, mas espere em Ti pelo socorro, Pai. Que o nosso coração também, Senhor, não entre em lugares de pecado, em lugares, Senhor, ó Deus, de desesperança, Senhor, mas que possamos permanecer sempre ali, Senhor, colocando diante de Ti, Pai, a nossa dor e, Pai, esperando, Senhor, todo o livramento que Tu tem para nós. Abençoa o Teu povo, Pai, que a Tua graça venha de maneira abundante sobre o povo que é Teu. Vem fortalecendo a Tua igreja em nome de Jesus. Amém.